Queridos, nessa noite eu quero falar contigo sobre os testes de Deus. Quem aqui já se sentiu testado por Deus? Eu quero te dizer que Deus sempre vai nos testar. E eu encontrei um episódio na palavra que me chamou muito a atenção, embora já conheça e já até preguei algumas vezes sobre esse texto, já há bastante tempo. Mas o que me chamou a atenção é que muitas vezes nós podemos estar na terra da promessa, nós podemos estar no local da provisão, no local onde lutamos tanto, derrubamos gigantes e fomos em direção ao milagre que Deus tinha para nossas vidas, e depois de estar na terra, mesmo assim, crises e testes da parte de Deus podem vir em nossa direção. Por exemplo, você queria tanto casar, e você encontrou uma pessoa, e Deus te abençoou, e a tua terra da promessa era alcançar o teu casamento, e aí você casa e diz assim, agora estou resolvido. Não significa que testes não virão no teu casamento. Você queria muito um emprego, um trabalho, você estava desempregado, precisando de recursos, provisão da parte de Deus, você ora e Deus abre uma porta que te traz muita alegria, porém, lá naquele local, que em tese nós podemos chamar de terra prometida, ou terra da promessa, não significa que mesmo lá, Deus não possa vir te provar aquilo que está no teu coração, porque na caminhada com Deus, nós sempre passaremos por testes. Diga, Deus está sempre me testando, para que eu amadureça. Então, nós nunca teremos nessa terra uma vida em que não seremos desafiados. Os desafios fazem parte da nossa caminhada com Deus. Então, se você crê nisso, diga, eu recebo, porque os testes são para me fazer bem, não são para me destruir, mas são para me levar ao amadurecimento. Então vamos ler Gênesis capítulo 26. Abra a tua Bíblia. Se puder botar na revista atualizada. Ara Almeida, revista atualizada. Muito obrigado. Então vamos ler juntos. Diz assim: sobrevindo fome à terra. Que terra era essa? Canaã, a terra da promessa. Isaac, aqui o contexto é, Isaac tinha já entrado na terra da promessa. Porque a terra da promessa, ela não acontece somente depois de Moisés, ela já aconteceu com Abraão. Abraão foi até Canaã, a terra que Deus levou. Mas Isaac então estava na terra da promessa e sobrevindo o quê? A fome. Nós poderíamos ler, sobrevindo a crise dentro da terra da promessa. Além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então, Isaac estava na terra da promessa, mas a crise bateu na porta dele. Talvez você esteja na tua terra da promessa e diz assim, Deus, mas não foi o Senhor que me deu essa mulher, mas não foi o Senhor que me deu esse marido, não foi o Senhor que abriu essa porta de emprego, não foi o Senhor que me deu essa carreira, agora eu estou aqui patinando, não saio do lugar. Pois é, você está na terra que Deus te deu, mas lá também vai ter crise, meu irmão. Então a primeira coisa que você tem que entender, que a crise, e no caso de Isaac foi a fome, o levou a ter que buscar recursos. Levou o Isaac a buscar provisão em terras estrangeiras. E o que aconteceu com ele? Isso o colocou na dependência de Deus. Deus ama nos tornar dependentes dele. Sabe quando você está criando uma situação na sua vida,
onde você quer ficar tão resolvido, a ponto de não precisar mais depender de Deus, você está totalmente equivocado. Deus sempre vai te colocar na dependência dEle. E eu quero te dizer, a provisão dEle, ela vem para a tua vida, e os resultados, as respostas, quando Ele manda, não somos nós que determinamos isso. Amém? Então, muitas vezes, nós como cristãos, enfrentamos essas crises, períodos de escassez, às vezes crises financeiras, às vezes crises emocionais, ou até mesmo crises espirituais, onde nossa confiança e a nossa fé com Deus é abalada. A Bíblia diz que a esperança adiada enfraquece o coração, e por vezes, o nosso coração também pode enfraquecer. Mas o importante é nós não nos precipitarmos, porque a precipitação, a Bíblia diz lá em Provérbios 19:2, quem se precipita, peca. Quem se precipita, erra. Então, quando nós entramos nessa crise, nós temos que entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo é que Deus quer nos ensinar, nos fortalecer e nos tornar dependentes dEle. Isso é um exercício para a nossa fé, e também nós conhecermos o cuidado de Deus, ensinando-nos a confiar na orientação dEle, mesmo em tempos difíceis. Nesse final de semana, tive o privilégio de casar uma filha espiritual, a Janda. Ela não está aqui hoje, né? Está em lua de mel. Se estiver vendo, que Deus abençoe muito, né? Era um sonho, nós acompanhamos. Mas eu sempre disse para ela, filha, tu vai ser encontrada. A mulher de Deus é encontrada por um homem de Deus, ela não precisa correr atrás de ninguém. E aí o que aconteceu? Ela foi encontrada, e Deus realizou o sonho. Vão ter desafios? Claro, todos os casamentos têm desafios. Mas ela realizou um sonho, porque ela aguardou a movimentação do Senhor, entendendo que a resposta vem dEle, não vem de nós mesmos. Amém, queridos? Então, vale a pena esperar no Senhor? Sim. Vale a pena depender do Senhor? Sim. Agora, vamos ler o versículo 7. Que diz assim: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque ela era formosa, era uma mulher muito bonita na sua aparência. 8. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. 9. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque, porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Então o primeiro teste que Deus fez, e eu quero fazer hoje um comparativo dos testes de Deus, do crente, com essa história de Isaque. Aqui tem um modelo dos testes de Deus. Então a primeira coisa é, ainda que você esteja na terra da promessa, testes virão, crises virão. O primeiro teste é a crise que te leva a depender completamente dEle. Tem situações que nós não vamos dominar. Tem situações que nós vamos ter que realmente depender de Deus. Mas o segundo teste que Deus traz para Isaque, e também Ele traz para as nossas vidas como crentes, é, você vai ter que aprender a lidar com o seu medo. Isaque teve medo de não sobreviver, porque a sua mulher era muito bonita. O seu pai, Abraão, fez a mesma coisa por 2 vezes.
E agora Isaac, seu filho, repete a história. Então, Isaac ficou com medo e ali falou uma bobagem, uma mentira, inventou uma história. Pelo menos Sara era meia-irmã de Abraão, mas aqui não. Aqui nós vemos que realmente ele cometeu um erro. E aí, queridos, ele foi confrontado porque Deus teve que ensinar Isaac a lidar com o seu medo. E sabe quando é que é o medo? O medo é, será que eu vou prosperar? Será que eu vou encontrar aquela pessoa? Será que eu vou conseguir me dar bem na vida? Será que eu vou conseguir alcançar aquelas coisas que eu quero muito, que eu desejo muito, mas não consigo? Deus vai te fazer passar por esse teste para você aprender a lidar com o seu medo. E eu quero te dizer, meu irmão, se você não aprender a lidar com o seu medo, você vai entrar num caminho de mentira e de pecado. Nós sabemos que o medo, ele inopera a nossa fé e paralisa a nossa ação, e também, muitas vezes, ele advém de um espírito maligno que está rondando as nossas mentes. Mas tem pessoas que precisam ser corajosas. Quando Deus falou para Josué, olha, você vai entrar na terra da promessa, filho, seja forte e corajoso. E a coragem não é não sentir medo, mas a coragem é a decisão de enfrentá-lo. Isaac teve medo de enfrentar o fato de que a sua mulher era bonita e ele poderia ser morto por causa disso. Então, se você sente medo, você precisa receber da parte de Deus a coragem que vem dele, o encorajamento que vem dele, para que você possa prosseguir na sua caminhada sem cometer erros. Eu tenho medo de não encontrar ninguém. Eu tenho medo de não encontrar emprego. Eu tenho medo de não encontrar isso. Eu tenho medo de assumir responsabilidade. Eu tenho medo de ser um líder. Eu tenho medo de assumir o discipulado de uma pessoa. Querido, enquanto você tiver medo, o medo nunca foi um bom conselheiro em nossas vidas. O medo nos faz tomar caminhos duvidosos, que nos afastam do propósito de Deus. Então, se você tem medo, você precisa colocar esse medo diante do Senhor e cuidar. Eu sou um facilitador. E cuidar para que ele não te domine. Porque aquilo que nós não dominamos, cresce e nos domina. Então, todas as pessoas que são dominadas pelo medo, elas são paralisadas e se tornam inoperantes na sua fé. Não haja por causa do medo, também não deixe de agir por causa do medo. Tenha consciência daquilo que é certo e aquilo que é errado, e da onde o Senhor está te conduzindo. Tenha certeza que você pode depender de Deus. Quem tem medo, não consegue ter fé. Fé é a certeza. O medo, ele entra como uma dúvida. Será que vai dar certo? Será que a coisa vai acontecer? Será que Deus realmente vai cumprir a sua promessa para a minha vida? Será que realmente Deus vai cumprir a sua palavra? E aí o medo começa a tomar conta da situação. Então, querido irmão e irmã, você vai precisar vencer o medo. Esse é um teste de Deus em nossas vidas. É o teste onde nós podemos ficar paralisados ou avançar dentro do propósito de Deus, né? O medo é segurança diante de desafios, situações de risco, pode fazer com que o crente cometa erros e tome decisões precipitadas. Contudo, assim como Isaac, Deus ainda pode agir em meio às tuas falhas, mostrando misericórdia e proteção, mas não precisa entrar no erro. Não precisa ficar só dependendo da misericórdia, né? Então, nós, ao passar pelo teste do medo, nós precisamos confrontar os nossos medos e aprender a confiar na proteção e cuidado de Deus, mesmo quando nós parecemos estar numa posição de vulnerabilidade. Aliás, essa é a posição que nós temos que estar como dependentes de Deus, ou seja, vulneráveis a Ele. Amém? Você está recebendo aí? Amém. Então eu profetizo em nome de Jesus que você vai vencer o medo. Amém.
E quero profetizar também que essa crise no teu coração não vai te destruir. Você vai compreender rapidamente o que Deus está querendo contigo. Você vai compreender rapidamente o que Deus está querendo moldar na tua vida, no teu caráter. Essa crise não vai te destruir, mas pelo contrário, ela vai forjar um crente muito mais maduro, um crente muito mais valoroso. E eu profetizo que todo medo, você vai ser encorajado a resisti-lo, enfrentá-lo e caminhar no propósito que Deus te deu para a sua vida. Amém? Agora vamos ler no versículo 12. Diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Então esse negócio de 100 por um não é só lá do Novo Testamento. Esse negócio de 100 por um é para quem está debaixo da bênção. Amém? Então, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, ou 100 por um, porque o Senhor o abençoava. 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Será que isso é de Deus? Hã? Quem não quer diz amém. Ué? Cadê os teólogos? 14. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. O que acontece? Quando o homem, ele passa pelo teste da crise, ele resolve a questão do medo, porque Deus ajudou Isaque a resolver o medo. Aí vem o próximo teste. É o teste da inveja. Os filisteus estavam morrendo de inveja de Isaque, porque Deus era com ele, porque a bênção de Deus estava com ele. E eles estavam morrendo de inveja desse homem. Puxa vida, o cara semeia na nossa terra e colhe a 100 por um. Será que os filisteus também tinham esse resultado? Claro que não. Mas ali é claro e notório que a Bíblia diz: olha, este homem, ele é próspero, ele recolhe os frutos da terra dessa forma, porque a bênção do Senhor está com ele. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não faz seguir de dores. Então, se você está com dor, você precisa dessa bênção na tua vida hoje, amém? Se você está sofrendo dores dessa forma, aonde você não está conseguindo dar conta, você precisa dessa bênção na sua vida, porque somente a bênção. Eu sempre digo que Abraão era um homem tão abençoado, o pai de Isaque, que até quando ele fazia mau negócio, ele prosperava. Quando ele disse também que a mulher dele era irmã dele, o rei deu uma oferta para ele, e disse assim: ó, me abençoa. No final ele saiu mais rico ainda, né? Até quando fazia mau negócio, ele prosperava. Até quando ele cometia erro, ele prosperava, porque a bênção de Deus era tão grande na vida dele. Até o nome do pai dele era Terá. Então o cara era muito abençoado. O cara era bom mesmo. Amém? Então, a bênção de Deus enriquece. Só que, quando nós começamos a prosperar, muitas pessoas se levantam contra nós. Uma vez eu fiz eu ouvi uma palestra de um grande psicanalista, e ele disse o seguinte na palestra dele: cada vez que eu escrevo um livro novo, eu perco um amigo. Porque aquele amigo, ele disse assim: eu queria ter escrito esse livro, e não fez, mas ele fez, e aí se torna inimigo, porque fez. Quando nós somos aquilo que o apóstolo René falou lá no congresso, os diferentes no mundo dos iguais, nós seremos resistidos. Pessoas ao nosso redor que muitas vezes dão tapinha nas nossas costas, depois falam mal, têm inveja, nos criticam simplesmente porque nós estamos dando certo. Então eu quero te dizer, meu irmão, você está sendo criticado, você está dando certo. Quem dá errado não é nem olhado.
Quanto mais você toma pancada, mais significa que você está no caminho certo, meu irmão. Só que muitos não têm estrutura de alma para resistir à inveja e à oposição das pessoas. E muitas vezes começa dentro da nossa casa, começa dentro da nossa família, começa dentro da nossa igreja, começa dentro daqueles que nós mais amamos, mais confiamos, e aí nós começamos a nos destacar. E as pessoas começam a olhar, aquela pessoa ali, não sei não, hein? Está indo por um caminho ruim. Por quê? Porque está prosperando? Eu vejo que é tão interessante, que muitas vezes, nós como crentes, nós lemos textos como esse, que a bênção de Deus enriquece. Nós lemos textos como Isaac prosperou na terra do inimigo, na terra dos filisteus, e ele colhia a 100 por 1 por causa da bênção. Ele tinha muitos bois e ovelhas, e ele ficou extremamente rico, como a Bíblia diz, riquíssimo. Nós temos esse discurso, mas se alguém ao nosso redor começar a entrar nessa, a gente já fica meio espiado. É ou não é? Para que nós possamos vencer alguns testes, nós temos que mudar as nossas mentes. Se a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não faz seguidores, eu te pergunto, você só lê na Bíblia o que você acredita, ou você acredita no que lê? Então, se o teu irmão está sendo abençoado, isso é um problema para você? Você tem que curar seu coração. Agora, se você está sendo abençoado, o antídoto para esse tipo de coisa é mantenha-se humilde. Prosperar não é tão difícil quanto se manter humilde. Mantenha-se humilde, reconhecendo que tudo vem dele, é por ele e para ele. Amém? Então, Deus nos dá aquilo que ele pode pedir de volta. Se o teu coração está desprendido, você está apto a receber tudo da parte dele. Agora, se teu coração está aprisionado, muitas vezes você não pode receber mais de Deus, porque ele não pode confiar uma ferramenta poderosa, por exemplo, como as finanças, em alguém que se vai autodestruir por causa dela. Mas aqui Isaac foi um homem próspero, e ele teve que tomar algumas provisões, algumas atitudes na vida dele, fazer algumas coisas, porque realmente a prosperidade dele incomodou os filisteus. E se a tua prosperidade está incomodando alguém, dê graças a Deus por a prosperidade, mas mantenha-se humilde. Agora, se a prosperidade de alguém está te incomodando, eu quero te dizer claramente, há uma demanda no teu coração que precisa ser resolvida. Vou repetir. Se a prosperidade de alguém ao teu redor está te incomodando, há uma demanda no teu coração que precisa ser resolvida. Eu vejo muitas vezes que tem um grupo de meninas que são amigas, mais chegadas que o irmão, mas uma delas encontra alguém para se relacionar. E aí isso já é motivo de inveja, de problema. Ela mudou muito. Aí as inimigas pira. Ela mudou muito. Você consegue sentir alegria com a prosperidade dos teus irmãos? Se não consegue, meu irmão, vou te dizer, tem demanda no teu coração para ser resolvida. E eu quero te dar um conselho. Abre o teu coração para o teu líder, para o teu discipulador. Porque quando nós confessamos aquilo que está dentro de nós, isso traz cura. Se você não consegue se alegrar com a prosperidade daqueles que estão próximos a ti, procure ajuda. As demandas estão no teu coração. Não culpe a pessoa porque ela está dando certo. E esse é um teste que acontece conosco quando estamos prosperando
ou quando estamos aguardando a prosperidade que não chegou ainda. E quando eu falo de prosperidade, não é só financeira. Tem às vezes um grupo de mulheres que não tem filhos, aí uma fica grávida. E as outras, muitas vezes, ficam com inveja. Não conseguem se alegrar. Já vi isso inúmeras vezes. Eram grandes amigos. Até um deles conseguiu um trabalho melhor e comprar um carrão. Pronto. Ah, ele mudou muito. Meu Deus. É assim que é ou não é? Resolva essa demanda. Isso é um teste de Deus. Você precisa resolver essa demanda no teu coração para você estar apto a receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Agora, enquanto você estiver apegado a esse tipo de coisa, meu irmão, você vai perder muitos amigos e também não vai sair do lugar. Continue abençoando e desejando o bem daqueles que estão ao teu redor, mesmo que eles já estejam na terra da promessa e você ainda não. Amém? Então, quando Deus começa a abençoar o crente, pode haver oposição, críticas, inveja de pessoas ao seu redor. Pode ser uma tentativa de impedir o avanço ou desviar o foco das promessas de Deus. Então, o que precisamos? Manter a humildade, ter sabedoria e persistência em meio a toda a oposição. Inclusive o mundo espiritual se opõe para quem está dando certo, né? Para quem está dando errado também, mas parece que quando está dando certo aumenta a oposição. E o sucesso, ou seja, ser bem-sucedido não pode ser causa de tropeço para ninguém. Amém? Passando isso, um próximo teste que eu quero ler agora. 17, versículo 17, por favor. Diz assim: então Isaac saiu dali, porque Abimeleque mandou ele embora. Não, vai para outro lugar. Tu está ficando maior que nós. Vai buscar um outro lugar. E ele foi. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Segura aí. Ezeque significa contenda. Então, olha só, o poço era do tempo do pai de Abraão, mas os invejosos foram lá e entulharam os poços. E talvez você tenha que passar por esse teste também. De muitas vezes ver pessoas te perseguindo, entulhando os teus poços, contendendo contra ti. Mas você está firme, em nome de Jesus. Você é crente, né? Você já entendeu os testes do Senhor. Vamos adiante. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, que significa inimizade. Então, nós vemos que na nossa caminhada, o Senhor vai permitir que algumas pessoas nos tragam retaliações. Eu já fui muito retalhado. Estão falando mal de mim. Gente, eu não quero nem saber. Não quero nem saber. Uma vez tinha umas pessoas falando mal de mim lá, e eu disse para a minha equipe: se vocês virem, nem me mostrem, que eu não quero nem saber. Deixa eles falando sozinho. Não estou nem aí. O que me importa e o que eu faço, eu presto conta ao Senhor. E é Ele que eu tenho que agradar. Agora, se tem alguém desagradado, amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Isso eu não permito que entre na minha alma e no meu coração. Mas estão entulhando os teus poços. Tudo bem, o Senhor vai me levar ao lugar que a água vai fluir. Eu não dependo dos poços, você não depende dos poços. Você depende daquela bênção que enriquece e não faz seguir de dores. Amém? Então, se vier contenda, se vier inimizade, se vier problemas, querido, segue firme na tua jornada. Segue em frente. O que Deus tem para ti, Ele vai te entregar. Não é o inimigo que vai te tirar, a não ser que você caia nessa, a não ser que você permita. Então, o que nós temos que entender, que contendas e hostilidade fazem parte da nossa caminhada. Nós seremos hostilizados. Jesus foi hostilizado. Muitos dos fariseus contenderam com Jesus. Eu vou te dizer,
Ainda o mataram e crucificaram e o mataram. E você está aqui ainda. Nós estamos no lucro, então. Ninguém foi para uma cruz. Ele foi por nós. Nós não precisamos ir. Mas nós sabemos que isso Jesus também passou. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que nós precisamos não ter uma alma estruturada a ponto de aguentar a adversidade. Não existe uma caminhada de prosperidade no reino sem adversidade. Se você está caminhando nos passos que Ele está te dando, vão ter adversidades, é óbvio, vão ter adversidades. Não existe caminhada em linha reta, sem obstáculo, não existe isso. Mas não desmaie na tua alma. Que a tua alma possa prosperar. Assim como 3 João 2 fala, amado, faço votos que tenha saúde e prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Eu quero profetizar que Deus vai te dar uma alma próspera. Eu quero profetizar que você vai ter uma alma elaborada, uma alma próspera, uma alma que não se abate com a contrariedade. Essa denúncia não é para te aprisionar, mas é para te libertar. Para de olhar as redes sociais daqueles que falam contra ti. Para de ouvir o fuxico daqueles que estão falando contra ti. Isso te tira do propósito. Isso te tira do foco. Isso te tira da bênção. Pare. Nós precisamos aprender a estruturar as nossas almas e mantê-las blindadas daquilo que nos detona, daquilo que nos abate. Mantenha a sua alma firme. Amém? Então diga, eu não sou um crente Nutella. Eu sou um crente ponta firme. Em nome de Jesus. Amém? Se você queria dar um aplauso a Ele. Então, esse crente, nós sempre vamos nos deparar com esse tipo de desafio, que parecem bloquear o nosso progresso. Porque se a tua alma for atingida, você paralisa. Preste atenção. Se ele tocar na tua alma, se o diabo tocar nas tuas emoções, você paralisa. Essa notícia é mais velha que o diabo. Se ele tocar nas tuas emoções, você paralisa. Então, o diabo quer tocar na tua honra, nas tuas emoções, entulhar os teus postos. Para quê? Para paralisar o teu progresso. Né? Isso vem na forma de conflitos pessoais, oposição no trabalho, barreiras financeiras, ou mesmo guerras espirituais que nós entramos. Mas por que Deus permite isso? E por que esse é um teste? Porque nós precisamos desenvolver perseverança, resiliência, capacidade de ir à frente, de seguir em frente, mesmo quando estamos sendo resistidos. Deus está nos dando um convite a confiar na providência dEle, e não confiar no obstáculo. Ele que tem a provisão, e é Ele que remove o obstáculo. O salmista diz, aplane os meus caminhos, Senhor. Aplanar os caminhos significa remover obstáculos, e obstáculo é um dos nomes do diabo. Então eu profetizo que o Senhor vai aplanar os teus caminhos. Você vai parar de ficar olhando coisas que te colocam para baixo, coisas que te atacam as suas emoções. Você vai sair dessa em nome de Jesus. Mas pelo contrário, eu profetizo que Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres que tem estrutura emocional para aguentar o tempo de espera de Deus, sem se desviar do propósito e sem se desviar daquilo que Ele planejou para a tua vida. Amém? Você está entendendo, meu irmão? E agora, o quinto teste. E aqui eu quero que você preste atenção. Lê o 22. Vamos ler o 22. Partindo dali, ou seja, ele não ficou ali ouvindo coisinha, posto entulhado, inimizade, contendo. Cara, tudo bem, fica aí com esse posto. Você pode ficar com o posto, mas eu fico com a bênção de Deus. Então, onde eu for, a bênção está comigo. Amém? Partindo dali, cavou ainda outro poço e, como por esse não contenderem,
chamou-lhe de Reobote. Fala, Reobote. De novo, Reobote. Reobote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Reobote significa lugar espaçoso. E nesse contexto, é um lugar espaçoso de prosperidade. Porque ele fala, ó, Reobote disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos. Então é o lugar de prosperidade de Isaac. E eu quero profetizar nessa noite que Deus vai te levar a um lugar espaçoso que você vai prosperar. Você estava oprimido pelas tuas opressões, você estava oprimido pelas situações, pelas adversidades, pelos ataques, e eu quero profetizar, Deus vai te levar a um lugar espaçoso, onde a prosperidade visitará a tua terra, e se você recebe, diga, eu recebo! Então diga, Deus me leva a Reobote. Deus tem um Reobote para a minha vida. Deus tem um lugar espaçoso, onde os ataques cessam, e eu posso viver em paz, e a prosperidade acontece. Se você crê, aplauda novamente ao Messias. Aleluia! Então, após nós passarmos por esses testes, após perseverarmos, nós podemos experimentar esse Reobote, que é um lugar de provisão, é um lugar de paz, é um poço que vai dar água, e você vai poder viver ali tranquilo, porque não vai ter resistência, porque não vai ter inimizade, porque não vai ter poço entulhado, mas pelo contrário, Deus te leva a um lugar onde a água flui. Ele quer te levar a um lugar onde a água flui de maneira ampla. Então, esse Reobote, ele pode ser tanto espiritual, como pode ser material. Aliás, quando você encontra o Reobote espiritual, você também manifesta no natural, no material, amém? Você está entendendo? Então, quando você encontra espiritualmente esse lugar em Deus, você também vê a manifestação do poder dele na terra. Porque tudo aquilo que nós conquistamos no mundo espiritual, ele também vai ter uma correlação com aquilo que acontece na terra. Aquilo que ligarmos no céu, assim será na terra. Então, se no céu eu encontrei Reobote, na terra eu também vou encontrar. Amém? Quem está recebendo, diga, eu recebo. Então, Isaac aqui reconheceu, Deus preparou um lugar para que eu tenha prosperidade, um lugar amplo, um lugar espaçoso, um lugar onde eu vou ter paz, as águas vão fluírem, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Então, o crente, ele pode experimentar esse Reobote espiritual e também material, que é esse espaço para crescimento, para prosperar, servir, aonde as pressões do passado começam a ceder e a diminuir, e a se esmaecerem. Amém? Elas vão se dissolvendo, algumas pressões, e esse é o lugar de descanso, e também de expansão que Deus prometeu. Deus tinha um lugar, ele já era próspero, ele teve que mudar de lugar, ali naquela terra, dos filisteus, mas a prosperidade foi com ele, e ele cavou esse poço, e ali ele recebeu então, a provisão sobrenatural do Senhor. Então, esse teste de Deus em nossas vidas, ele demonstra que Deus, ele recompensa a nossa fé. Porque nós nos mantermos firmes nessa trajetória, em todas essas etapas, exige da nossa parte aquilo que nós chamamos de fé. Nós estamos caminhando debaixo de uma direção por fé. Nós vemos que ele estava em Canaã e ele não ficou lá chorando e orando e pedindo, Deus manda provisão, a fome bateu. E ele, por fé, por orientação de Deus, ele saiu e foi buscar a terra estrangeira. Por fé. Amém? Então, Deus vai recompensar a tua fé, meu irmão, vai recompensar a tua obediência, vai recompensar a tua persistência. E você vai entrar num tempo de alívio e de paz.
e expansão após períodos de luta. Quem recebe? Amém? Quem recebe no seu coração? Deus, eu recebo esse período de expansão, esse período de paz, esse período de alívio. Amém? E o que acontece depois disso? Abre o 23. Então dali, Isaque subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali mais um poço. De Gerar foram ter com eles Abimeleque, seu amigo Alzate, e Ficol, comandante do seu exército. Mas volta no 24. A palavra para ti nessa noite. Feche teus olhos. Preste atenção. O Senhor diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Nessa noite, nós vemos aqui que depois de tudo, Isaque ainda teve um encontro com Deus. Ele renovou a sua aliança, que estava sobre as suas gerações familiares, a sua descendência. Deus renovou essa aliança com ele, e ele com Deus. E nós vemos aqui que a promessa foi reavivada no coração dele. E eu quero te dizer nessa noite, Deus quer reavivar essa promessa no teu coração. Deus tem um rebote para a tua vida. Deus tem um lugar espaçoso, que você vai prosperar, que você vai ter descanso e paz. E o Senhor nessa noite está confirmando essa aliança sobre a tua vida. Quem recebe, diga: eu recebo. Você não foi esquecido da parte do Senhor, mas Deus não abriu mão dos seus testes. Ele vai continuar testando o homem, até entregar a plenitude daquilo que estava preparado para a tua vida. Por isso, nesta hora, eu quero liberar sobre ti: Deus tem um rebote sobre a tua vida. Você estava pensando, está muito difícil, não vai dar certo, vou desistir, eu vou parar, eu vou sair do evangelho, eu vou sair da célula, eu vou, sair não sei da onde. Espera, Deus tem um rebote. Se você está caminhando firme na promessa dele, no tempo certo, ele vai confirmar tudo aquilo que ele tem sobre a tua vida. Não se precipite em sair do compasso da graça, não se precipite em sair daquilo que Deus projetou para a tua vida, porque o Senhor tem um lugar amplo, um lugar de paz, onde a prosperidade vai tocar a tua vida, e todas as promessas se cumprirão. E aqueles que te perseguiam, aqueles que te humilhavam, aqueles que estavam contra ti, aqueles que se levantaram, eles virão e reconhecerão que a bênção do Senhor foi quem fez todas essas coisas, porque a boa mão do Senhor está sobre a tua vida, e você verá a boa mão do Senhor todos os dias, na terra da promessa que Ele vai te dar. E se você recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus.